Oi, gente, vamos falar hoje um pouquinho mais sobre projeção astral, né? Sobre projeção da consciência, viagem astral, desdobramento. Acho que tudo representa a mesma coisa, né? São nomenclaturas diferentes para o mesmo processo. Ontem pela manhã eu tive uma projeção bem bacana. Assim, eu acho que tinha tempo que eu não tinha uma projeção bem lúcida como foi essa de ontem, né? Então eu consegui sobrevoar, sair do meu corpo lúcida, sair da minha casa. Eu tive que transpor uma barreira. Eu percebi que tem uma barreira de vidro em cima da minha casa, como se fosse várias capas de vidro. Elas são sobrepostas assim umas às outras, são pedaços, como se fossem placas. E eu tive que tirar algumas dessas placas para abrir um buraco para eu poder passar. Olha só. Creio que talvez seja algum tipo de proteção, né? Se tudo isso não for produto da minha mente, gente, eu sempre falo que a projeção astral é muito interessante. Várias pessoas confirmam, várias pessoas conseguem passar pelo processo, mas a nossa mente trai muito a gente, né? Então eu fico o tempo todo duvidando, querendo respostas, comprovando, validando as coisas que eu passo para poder ter certeza que eu realmente estive lúcida, consciente, fora do meu corpo. Então ontem eu consegui passar, transpor essa barreira que tinha sobre a minha casa. Acima dessa barreira tinha um material, uma matéria muito, assim, tipo um mingau. Eu tive que nadar, voando, mas eu estava subindo, eu sentia que eu estava subindo, estava transpondo, passando, né, essa barreira que era um mingau acinzentado, uma coisa assim meio pesada, como se fosse uma água mais grossa, tá? Que eu tive que passar isso tudo. Eu tive uma certa dificuldade de passar. Eu creio que isso seja até produto dos nossos pensamentos que ficam na psicosfera. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que eu moro no Rio de Janeiro. A gente estava, anteontem foi um dia tumultuado na cidade, então talvez isso tenha sido uma energia que ficou sobre a cidade mesmo e eu tive essa dificuldade de transpor isso. Mas quando eu consegui passar, eu estava bem lúcida, muito, o tempo todo. Eu sabia que eu estava em projeção, eu estava fora do meu corpo, porque quando eu abandonei meu corpo, eu vi meu corpo na cama. Eu tive, assim, a certeza que eu estava fora do corpo enquanto eu estava lá, né? Então eu pude assim perceber com detalhes o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava fora do corpo, que eu estava numa outra dimensão. É muito interessante. E aí eu comecei a voar, né? Então eu primeiro foi de manhã cedo, foi um sono que eu tive eu ontem dormi um pouco mais, então foi entre 8 e 10 horas da manhã, mais ou menos isso. Então eu primeiro eu vi o céu azul, eu estava voando bem próximo aqui mesmo, né? E depois continuei subindo, eu disse, eu quero transpor isso, eu quero sair da Terra, eu me dando comando do que eu podia fazer. E eu estava bem ciente que eu podia voar, que eu podia transpor tudo aquilo, que eu podia sair da atmosfera terrestre. E eu saí, eu consegui visualizar a Terra de longe. Gente, arrepia, é fantástico. Quando você lembra, é uma memória viva mesmo. Emociona porque é viva, é uma coisa que você... eu passei por aquilo, por aquela experiência, né? Só que o tempo todo que eu estava tentando transpor tudo isso, eu ouvi uma voz dizendo assim, você vai conseguir, mas eu estava com a sensação de estar sozinha. Ao mesmo tempo que eu ouvi essa voz, eu disse, isso é a minha mente me dando força. Então quando eu cheguei no espaço, que eu visualizei a Terra, eu senti um medo muito grande, porque eu me senti sozinha, né? Me bateu assim uma insegurança, e eu não tive coragem de olhar para trás. Eu estava olhando para a Terra e eu não tive coragem nem de olhar para a imensidão do espaço, né? E aquele medo fez com que eu voltasse bem rápido, mas voltei consciente, voltei para a atmosfera terrestre, sobrevoei uma praia que tem aqui próxima. Algumas pessoas que estavam na praia me viram passar voando. Eu acredito que seja até desencarnados, talvez os acompanhantes das pessoas que estão encarnadas, que estavam na praia, alguns desencarnados, os espíritos que ficam próximos aos encarnados me viram, perceberam eu passar voando, né? E pela expressão que eles fizeram,
Eu percebi que eles me visualizaram. E voltei para o meu corpo, com toda a sensação do EV que eu sinto quando volto, o corpo em vibração, né? Então, por que eu vim contar para vocês essa experiência? Uma das coisas mais fantásticas da projeção é a gente conseguir voar. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. A sensação é indescritível, indescritível, de uma liberdade total. E muita gente sai do corpo, mas até porque a gente que sai e percebe os espíritos do lado de lá, né, as outras pessoas que estão do lado de lá, os outros seres, muitos não se dão conta do que já conseguem fazer nessa outra dimensão. Então isso é bem interessante. Como eu estava muito lúcida, eu sabia, estava consciente que eu poderia voar. Então eu consegui voar com o meu próprio pensamento, a coisa é natural. Mas você tem que ter ciência, você tem que ter certeza que você é capaz de fazer aquelas coisas. Então era isso que eu vim passar para vocês, né? Que quando vocês se derem conta que estão fora do corpo, comecem a experimentar coisas que só pode ser feito nessa outra dimensão, tipo voar. Tipo, transpor paredes. A gente, nessa outra dimensão, a gente também consegue passar, mas você tem que estar numa dimensão bem próxima daqui, tá? Se você estiver numa dimensão bem compatível com a sua, se você estiver na mesma frequência, a matéria de lá está vibrando igualzinho a você. Então, você interage com aquele espaço da mesma forma como você interage aqui. É lógico que do lado de lá, por estar numa outra dimensão, a gente tem vamos dizer assim, certos poderes que nós não temos aqui, tá? Porque quem tem o conhecimento energético consegue plasmar algumas coisas, consegue manipular a matéria e transformar num objeto, coisas que aqui a gente, além de ter a dificuldade, porque a matéria está vibrando numa frequência mais baixa, a gente precisa de muita energia para poder transformar uma matéria em outra coisa. Você pegar, por exemplo, um papel e transformar esse papel em pedra. Você precisa de muita energia, porque a pedra ela é mais adensada do que a matéria do papel. Então, além do conhecimento energético para fazer isso, você precisa de muita energia para conseguir compor a pedra. E do lado de lá, nas outras dimensões, você tendo esse conhecimento de manipulação energética, você precisa de muito menos energia para fazer as coisas se transformarem, se transmutarem. Tá? Isso a gente percebe muito do lado de lá. Mas é necessário a gente ter conhecimento energético para fazer tudo isso. Agora, o voar é como se fosse uma faculdade. Aqui a gente tem a força da gravidade que nos mantém presos ao solo. Então a gente anda, né? Agora, do lado de lá, mesmo que você tanto pode caminhar, se você não tiver o conhecimento, como você pode voar, ou você pode dar saltos que são longos. Tentar explicar para vocês. Aqui a gente tem a força da gravidade, a gente tem conhecimento que a gente está preso na Terra pela essa força que nos pressiona contra o planeta, não é isso? Então, nem nos passa na nossa cabeça que essa possibilidade, que aqui é mais difícil, nós teríamos que ter muito conhecimento energético para vencer a força da gravidade e conseguir voar, tá? Agora, do lado de lá, não existe essa força gravitacional. O que existe é a nossa força mental condicionada a um tipo de locomoção. Então, por isso que, às vezes, você vai estar do lado de lá, é necessário usar um veículo, é necessário, às vezes você caminha, às vezes você consegue voar, consegue dar esses saltos longos, mas tudo vai da tua capacidade mental de percepção, de você se perceber, de você saber, ter noção que você está numa outra dimensão e que você tem essa possibilidade física de fazer tudo isso. Acho que deu para entender um pouquinho. Aqui nós somos impossibilitados fisicamente. É lógico que, assim, existem as leis físicas que regem tudo isso e existe, em cada plano tem uma lei específica, que são coisas naturais, então você não consegue burlar. Mas do lado de lá, como não existe esse campo gravitacional, é possível a gente nos locomovermos de uma forma mais
fluídica, vamos dizer assim, tá? E na velocidade que a gente quiser. A gente que imprime velocidade, a forma como a gente está voando, a forma como a gente está se locomovendo. Tanto que às vezes acontece nas projeções de você correr, mas só que você corre igual The Flash. Não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Na hora, talvez você não perceba a sua capacidade de voar, mas você percebe que você está num outro plano, numa outra dimensão, onde é possível que é possível você imprimir uma velocidade maior, né? Então isso é natural de acontecer nas projeções também. Eu sempre questionei muito isso porque eu acho que pode ser coisa da mente, eu que estou criando, né? Mas a gente, com o tempo, você questiona, como eu questiono tudo, continuo questionando, mas você observa as coisas que vão acontecendo ao seu redor e com a repetição de tudo isso, você vai percebendo que é possível aquilo acontecer mesmo. E até mesmo pelo relato das outras pessoas. Os vídeos são interessantes por isso, porque a gente divide essas nossas experiências, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas procurar se manter lúcido, bem assim, com um grau de lucidez do lado de lá. Quando você perceber que você está em projeção, respira, procura se acalmar para não sentir medo, que o medo traz a gente de volta. E começa a observar bastante o teu redor. Sabe, não pensa assim logo, porque eu quero sair, porque eu quero... Não, vai aos pouquinhos observando aonde você saiu. Tudo devagar, tenta fazer experiência com as coisas que estão ao seu redor, se você consegue tocar, se você tem a sensação mesmo de tocar os objetos, que é para você saber se você está na mesma frequência daquilo que você está, da onde você saiu, porque às vezes a gente sai num lugar e a gente consegue visualizar o que está naquela dimensão, mas a gente não consegue interagir com aquela dimensão. A gente está numa frequência um pouco acima da onde a gente saiu, você consegue perceber, porque aí está havendo um desalinho na tua capacidade energética, né? Então, às vezes, o teu chakra frontal, né? Esse teu processador energético aqui que te capacita a visualização, de repente ele está um pouco mais acelerado do que outros chakras, do que outros vórtices energéticos que de repente permitiriam tangenciar os objetos dessa dimensão. Isso às vezes acontece. Então a gente visualiza, mas não consegue interagir. Tá? É diferença mesmo de como a gente está, às vezes um desequilíbrio mesmo energético, de como a gente está vibrando. É como se assim, todo o nosso corpo astral não estivesse na mesma... Ele está vibrando, mas não é toda parte dele que está na mesma frequência, né? Cada órgão está numa frequência diferente. Então você percebe algumas coisas, mas outras você não percebe. Com o tempo, a gente costuma alinhar isso. Geralmente, assim, com a tua própria... no teu equilíbrio do lado de cá, sabe? Quando a gente sai... Quanto mais desequilibrado emocionalmente, com os problemas, com tudo, a gente sai... menor é a nossa lucidez e a nossa percepção das coisas do lado de lá, porque a gente está todo desalinhado. Então, quanto mais você está calmo, está tranquilo, você está bem do lado de cá, você sai mais alinhadinho. E aí você consegue aumentar a sua lucidez do lado de lá. Por isso que é importante todo esse trabalho assim, de respiração, as pessoas que conseguem, né, que estão treinando para fazer uma projeção, que também é outra coisa que eu já percebi que acontece muito comigo. Quando eu estou bem, quando eu estou mais tranquila, saio bem, bem lúcida mesmo, né? Então, talvez todo o meu corpo físico, embora o físico no corpo astral, né? Ele está vibrando mais ou menos dentro da mesma frequência, né? Então, isso me proporciona ter uma experiência bem lúcida e ter uma percepção maior do ambiente onde eu saía. Bom, eu queria passar para vocês essa experiência que eu tive de poder voar. Eu acho que quem conseguir sair, tenta logo voar. Se você saiu e está acordado, tenta voar para testar essa experiência aí de voar, que é maravilhoso, sabe? Toda vez que eu estou bem lúcida, eu gosto de voar. Então eu tento sair mesmo. Dessa vez eu saí sozinha. Não percebi presença de mentores.
me dá um certo medo. Eu não gosto de sair sozinha, eu me sinto, tanto que quando eu cheguei no espaço, me bateu medo, porque eu não estava me sentindo acompanhada. Então voltei rapidinho, mas voltei lúcida, não voltei no susto, não voltei para o corpo, eu voltei para a atmosfera terrestre, que também é bem diferente de você estar num ambiente e você ficar com muito medo, aí você volta para o teu corpo, automaticamente. Não, eu voltei tranquila, consciente, eu só senti medo do lado de fora, porque como eu estava sozinha, vi aquele mundão enorme lá, eu observando de fora, e aí me bateu um certo temor. O que eu estou fazendo aqui sozinha, nesse espaço aqui? O que pode aparecer aqui? Não, nem me atrevi a olhar para trás. E voltei calmamente, mas voltei para a Terra. Não foi assim, não voltei para o corpo, eu voltei para o planeta. Tanto que eu pude desfrutar na volta. Eu passei por cima das praias aqui, que deveriam estar lotadas mesmo, como eu vi, porque ontem estava sol, né? Então, é o recadinho que eu fico para quem tem esses sintomas projetivos, para quem está tentando sair aí, que de vez em quando sai meio perdido. Calma, gente, calma, respira. É um presente a gente poder fazer esses voos, mesmo que isso seja a criação da nossa mente. Nós somos privilegiados por criarmos isso, porque é muito gostoso, né? Então, e é uma coisa que nem todo mundo diz que consegue acessar. Então, a gente que consegue acessar isso, a gente que, mesmo que seja produto da nossa imaginação, enquanto a gente está dormindo, é uma dádiva, essa capacidade criativa que nós temos, né? Eu sempre falo porque eu não sou pesquisadora, eu não faço testes, eu não, então é minha experiência, né? As coisas comigo acontecem sem eu provocar, sabe? Às vezes, nesse dia, eu até pedi, realmente. Eu pedi aos meus amigos espirituais que me proporcionassem uma saída lúcida. Confesso que eu pedi. Não senti a presença deles, mas eu pedi. Antes de deitar, eu fiz a minha prece e pedi. Pedi até por um amigo que também já tinha me pedido para eu tentar tirá-lo do corpo. E aí ele ontem também me relatou que ele também sentiu uma coisa diferente, ele não sabia, quando ele leu o meu relato que eu coloquei no Facebook, aí ele veio me falar que ele tinha sentido uma coisa diferente também com ele. Então, eu, de repente, né, espero até que os meus amigos tenham realmente ouvido e tenham ajudado ele também a sair um pouquinho lúcido. E eu queria que todo mundo passasse por isso, que fosse uma coisa bem normal, corriqueira, com toda a população, que ia ser bem interessante, e aí cada vez a gente ia se sentindo menos doido, né, no meio das pessoas. Porque muita gente, quando a gente ainda fala de projeção da consciência, olha assim, tadinha, tá tentando. Mas a gente vem aqui dar a cara a tapa para contar as nossas experiências aí para poder compartilhar, tá? Papinho rapidinho só, mas estou sempre aqui. Eu vou começar a separar uns temas. Quem quiser sugerir tema para mim, eu agradeço. Eu ando um pouquinho enrolada aqui com os meus afazeres mesmo do dia a dia. Então, se vocês tiverem temas aí para sugerir e eu souber falar sobre o assunto, vem para cá com o maior prazer, tá? Gente, uma ótima semana. O mundo não acabou, graças a Deus, viu? Continua aí firme e forte. Né? Vamos batalhar pelos nossos sonhos, vamos correr atrás dos nossos ideais, dos nossos objetivos, né? Sem ficar pensando em coisas ruins. O mundo está continuando aí como tem que continuar, vamos fazendo a nossa parte, né? Oferecendo sempre o melhor da gente, buscando tirar de dentro de nós o amor que está lá dentro escondido, que eu acho que isso é que é mais importante, tá? Então é sempre observar também aonde a gente pode ajudar, que as oportunidades estão cada vez, eu falei num outro vídeo, que as oportunidades estão cada vez sendo mais oferecidas para a gente melhorar. Então vamos ficar atentos nos sinais e praticar aí o nosso lado bom, né? O que a gente tem de melhor, a gente oferecer às pessoas ao nosso redor para a gente poder consertar esse mundo aí, tá? Olha, uma ótima semana para todos vocês e mais uma vez obrigada e fiquem com a luz.